Obrigada. É bom quando acontece isso, né? Bom, boa noite, né? Já está boa noite. Eu queria iniciar a minha fala. Eu organizei ela em 3 aspectos. Comentários formais, que eu não vou me deter, está aqui e está aqui impresso, eu vou deixar com você, mas eu vou chamar a atenção de algumas coisas rápidas. Comentários da estrutura do conteúdo, que eu acho que são é uma questão que é interessante de você e o Fábio depois sentarem para rever. E comentários do conteúdo, que também são questões que são importantes, que eu acho, considero, para que vocês reflitam. Quero agradecer, né, inicialmente a Pedro, ao Fábio, né, pelo convite. Fiquei muito contente pelo convite. Por vários motivos, né? Eu gosto muito de Pedro, tenho um carinho por ele, assim, fraterno mesmo. É um menino que é muito gentil, muito prestativo, né? Desde que ele está no observatório, na base de pesquisa. Hoje em dia é muito raro a gente ver na juventude, né, essa gentileza. E isso é bom, a gente tratar com pessoas que têm uma cordialidade, em tratamento com o outro. E Pedro é um jovem, né, que teve isso muito bem repassado. Eu acho que deve ser um processo de base familiar. A mãe dele está aqui presente e isso é bom, né, porque hoje essas questões de filiação, de tratamento, hoje as pessoas estão tão ríspidas, tão grossas, né, que isso acaba sendo muito ruim no nosso cotidiano. E Pedro, pelo menos a nossa relação sempre foi de muita gentileza. Então eu fiquei muito contente nesse sentido, pela pessoa humana de Pedro e também pela pessoa profissional que ele vem se constituindo. Né? A gente já teve outras experiências de trabalho, de escrever algumas coisas, e é sempre uma pessoa muita vontade, muita disposição, né? Isso é bom, né? Ele tem pretensões, né? Todo mundo tem, né? Tem pretensões de seguir a vida acadêmica e ele é um candidato, né? Que possivelmente em algum momento vai chegar o seu momento, né? Mas é preciso também que a gente tenha cuidado para não apressar as coisas, né? Ter um pouco assim de calma, né? Eu vejo isso porque eu vejo uma certa ansiedade. Eu não sei se é como eu venho numa discussão sobre identidades, né? Sobre a questão dessa fluidez das coisas, da rapidez, né? Acho que a gente às vezes ultrapassa os estágios, né? Eu até falo sempre, se você puder frear um pouquinho, freia, que você às vezes vai com mais segurança no outro momento. Então essa ansiedade às vezes acaba fazendo com que a gente cometa alguns pequenos percalços que podem ser revistos, reconstruídos e amadurecidos, né? Acho que é uma coisa que é importante. E diferente de Régia, né? Eu tive um tempão para ler. Porque foi trocar. Aí isso tem um peso, né? Acaba que eu li com mais minúcia, né? Para o bem ou para o mal, né? Então, Pedro, em termos de comentários formais, você escreve bem. Você não tem uma dificuldade de fluidez no seu texto, mas ele é muito confuso e repetitivo. Eu não sei se você chegou a fazer uma revisão em português, normativa precisa, tem erros de normativos assim, muito sérios. Acho que quando a gente está fazendo trabalho acadêmico, né, como eu já disse, a gente tem que pensar, não é para mim, alguém vai ler. E como você se propõe a discutir um tema que ele tem uma discussão atualizada, ele vai ser um material passível de consultas. Então tem que ter uma limpeza, sim. Normas chatas, são. Mas a gente tem que também adequar um pouco a forma de citação, o uso de autores, a apropriação de conceitos, até a apropriação de teorias, né? Teorias e concepções, eu acho que eu nem poderia dizer que você se apropriou de teorias, mas de concepções, de pensamentos que estão sendo ainda em construção, né? Não estão ainda consolidados, mas em um processo ainda de construção.
que eu acho que precisa, sim, dar uma boa revisada, uma adequação. Tem muitos autores que você cita, eu mesmo, né? Por várias partes do texto você me cita, você usa figuras da minha tese, você usa dados de construção de identidade. Aqui na sua apresentação você apresentou uma citação, você apresentou uma ilustração da minha tese. Outro trabalho também que você não cita, e você se apropria dessas ideias. E aí na hora que você se apropria, não estou falando só do meu caso, mas meu caso nem é tão importante, mas de autores que têm um peso conceitual mais importante, e você faz uma apropriação indevida. Você usa e você não discute e não contextualiza. E aí tem um problema de escala e tempo no seu trabalho. Eu fiquei o tempo todinho muito confusa de entender qual o tempo da sua discussão, qual o recorte, sabe, temporal, e também tentar enxergar de que forma o teu trabalho pode dar uma reflexão no sentido da gente pensar a questão da gestão de resíduos sólidos numa perspectiva regional. E eu acho que você está no programa de estudos urbanos e regionais. E eu acho que a gente precisa levar em consideração esse contexto do seu mestrado. Quais a fundamentação da tua formação. E eu acho que faltou isso, acho que era uma contribuição importante e ausente para a gente pensar como é que essa discussão ela se enquadra dentro desse contexto. Pensar a questão, até na parte que você vai discutir resíduos, eu senti falta. Eu não sou especialista em resíduos, eu conheço muito essa discussão, muito através dos trabalhos de Fábio, do que eu tenho uma leitura mais sistemática. Mas eu senti falta de entender no contexto, porque você parte apenas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é seu ponto de partida. Mas e o antes e o depois, né? A política ela não nasce do nada. Até porque você escolheu trabalhar com governança e dentro do eixo da governança você trabalhou na perspectiva, né? Você tem a sociedade, a política e o mercado, você trabalhou no eixo da sociedade. Então tem processo de construção, né? Que precisariam estar ali, que eu senti falta nesse sentido para poder entender. Essa questão eu sei que você tem uma relação de proximidade com o inglês, mas você exagerou no uso de expressões estrangeiras sem conceituar. E outra coisa, ficou meio uma coisa de eufemismo, sabe? De palavras soltas dentro do texto. Isso é muito ruim. Eu sei que você tem uma boa leitura de inglês, por causa da sua formação, mas eu acho que não precisa você demonstrar isso. Se você quer demonstrar contextualizando dentro do contexto do seu trabalho. Só soltar fica vazio e fica sem significado, né? Uso de ilustrações, você usa figuras, tabelas, mapas e etc. E você não faz uma interface com isso, fica lá. Ou vem antes ou vem depois e passa batido. Então, uma figura, né? Se eu colocar aqui qualquer imagem, ela vai me dizer algo. E qualquer um de vocês vão ler de uma forma diferente. Mas se você não trazer ela para a discussão do seu texto, ela está ali fazendo o quê? É dispensável. Ela não contribui em nada. É descartável. Uma outra questão que eu achei, eu não sei se isso é uma orientação metodológica, de orientação sua e de Fábio. A cada final de capítulo, de parte, você fez um diagrama, mas também aquilo ficou vazio. Aqui você até tentou na sua fala trazer, mas mesmo assim meio que você, não sei se era pertinente. No primeiro diagrama até dava assim um sentido, porque dava pra gente perceber que você estava tentando construir o seu raciocínio, sabe? Eu não sei se você fazia isso para você se orientar ou se realmente era necessário, mas acho que seria pertinente você avaliar. Tem citações erradas de fontes documentais, você usou muitos documentos, a forma de citar esses documentos está errada. Não é o título do documento que você tem que citar, é o autor institucional do documento, você não cita.
Como você fez entrevista, você tem que anexar o roteiro de entrevista para a gente entender como você se apropria, né? Já que você fez uma pesquisa qualitativa. Uma outra questão é que você não insere esses entrevistados nas suas referências, eles têm que aparecer como referências bibliográficas, certo? E outra questão em relação às referências é, por exemplo, você usa o mesmo autor e ele tem um trabalho no mesmo ano. Só que no texto você não sabe qual é o trabalho que você está se referindo, então tem que diferenciar. Então, Figueiredo, 2012, tem 2 citações de Figueiredo, 2 textos nas suas referências. Só que no texto eu não sei qual é o texto que você está se referenciando naquele momento. Então, você tem que distinguir, né? Por isso que eu falei que tem que fazer uma revisão normativa. Então, quando aparece o mesmo autor no mesmo ano, tem que colocar 2012A, 2012B. E assim por diante, se tiver outras publicações do mesmo ano, do mesmo autor. Então, tem que sim fazer uma faxina, né, revisão de português, de normativas e etc. Aí vem a questão do conteúdo. A primeira coisa que eu estou colocando essas questões entenda como uma contribuição para você dar uma avaliada no seu trabalho. E aí você se colocar se vocês vão acatar ou não. São sugestões, a minha interpretação. Primeira coisa que gosto muito da parte de metodologia, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de construção metodológica. Tem muitos alunos aqui do curso, né? De pós. Gente, o título de Pedro, se alguém pega isso aqui, ninguém vai querer ler. São 3 linhas para o título da dissertação. É muita informação. E aí você se perde. Governança metropolitana, desenvolvimento territorial sustentável e meio ambiente. 3 questões que elas podem ser pensadas separadamente ou podem ser pensadas já assim pensando. Aí 2 pontos. Uma análise multidisciplinar da gestão dos resíduos sólidos entre Natal e Parnamirim. Eu sempre falo assim que um título ele tem que ser assim, cheguei. Ele tem que ser objetivo, claro. Você não precisa colocar no título tudo que você está trabalhando no seu trabalho. Porque aí não, sabe? Até para efeitos de catalogação catalográfica, bibliográfica, para você situar o seu trabalho é complicado. Acho que eu até fiz uma sugestão de título para dar assim, deixar ele mais light. Eu deixaria assim, governança metropolitana e sustentabilidade, porque a discussão sobre desenvolvimento territorial sustentável e meio ambiente, eu entendi no seu trabalho que você discute no contexto da sustentabilidade. Aí, 2 pontos, análise multidisciplinar da gestão dos resíduos sólidos de Natal e Parnamirim, não entre Natal e Parnamirim. Até porque, refletindo sobre os seus resultados, a gente não pode dizer que tem uma governança metropolitana dos resíduos sólidos na região metropolitana entre os 2. As suas últimas citações deixam isso bem claro. Então, não é entre Natal, Natal e Parnamirim. Aí, isso seria uma questão, né? Vocês avaliarem a questão do título, para focar mais no que de fato o trabalho traduz, né? Aí vem a questão da estrutura da dissertação. Um trabalho, gente, de dissertação, ele é uma coisa mais simples, a gente não precisa querer fazer a teoria de tudo, né? Tem que ser mais objetivo, dentro do que a gente se propõe. Ficou um trabalho muito denso, cansativo, repetitivo, confuso, muitos capítulos, tem 13 capítulos. É desnecessário para um trabalho de dissertação. Até para a tese de doutorado é desnecessário. Quando eu fui fazer a minha tese, o programa, eu escrevi 400, o programa mandou deixar em 150. Porque hoje em dia você quer muito mais do que esse preâmbulo teórico enorme que você fez, e chegar na sua parte empírica de resultados e colocar bem.
E aí seu trabalho perde fôlego aí, que era quando você podia trazer, sabe, ao universo de questões que seria interessante a gente estar esperando o trabalho. Aí ele se perde nesse momento. Então, muitos capítulos e o mais complicado, muitos subcapítulos dentro do capítulo, sabe? Fica muito fragmentado. Você não tem uma espinha dorsal do texto, sabe? Eu entendo, e às vezes até eu tive a impressão que os capítulos pareciam revisões das disciplinas que você cursou, do seu trabalho de dissertação. Se você quiser aproveitar um pouco das disciplinas e você criou capítulos, a impressão que eu tive foi essa. Isso ficou muito quebrado. Tanto é que aqui, ó, eu peguei assim, isso aqui, se eu fosse, né, coisar, eu retirava tudo. O seu trabalho começa aqui, na parte 6.2. Governança, processo de governar a partir da governança, o ponto 6.2. E eu ainda fazia uma limpeza nessa parte, porque seu trabalho mesmo, para mim, começou aqui, aqui, na parte 3. Para mim, seu trabalho é daqui para cá. Isso aqui poderia vir nota de rodapé, apontações, relações que você poderia fazer, porque está repetitivo demais, não chega a lugar nenhum. Não tinha que você querer discutir cidade, é tanta crise que você discute, que eu fiquei sem saber qual era a crise mesmo que você queria trabalhar. É crise das cidades, crise urbana, aí crise ambiental, aí tem questão urbana, questão ambiental, sabe? Você fica sem saber mesmo até onde você quer chegar. E eu acho que acabou que você quis utilizar uma base teórica de políticas públicas, das próprias ciências sociais, que até você, nas questões que eu fiquei me perguntando, o que é que você queria dizer com aquilo, porque não chegava. Aí eu acho que seria interessante realmente dar uma enxugada, porque seu trabalho se torna interessante a partir dessa parte, a parte 3. Daqui para cá ele tem você começa a fazer as relações e ele aparece realmente. A introdução precisa ser revista, a Régia já colocou, né? A introdução a gente tem que pensar o que é o trabalho, quais foram as suas questões de partida. O seu trabalho, eu não consegui entender qual é o seu objetivo, qual é a sua problemática, quais são as questões que orientam o seu trabalho. Isso não está evidente. Mesmo quando você coloca nos objetivos, na metodologia, que eu também nunca vi isso. Eu nunca tinha visto, os objetivos, eles não estão alinhados com a tua empiria. A tua empiria não responde aos teus objetivos. E aí eu acho que é uma questão que precisaria ver. O resumo precisa ser refeito. O resumo ele tem que dizer o que é o teu trabalho, o teu objetivo, a tua metodologia, os teus resultados e conclusões. Ele tem que ser assim, ó, um espelho, um retrato e miniatura de todo o teu trabalho. Não está. É um texto sem sentido, o resumo, em termos de clareza. Sugiro que você dê uma rearrumada. E aí vem as questões de comentários, né, da parte de conteúdo. Eu já falei um pouquinho a questão, né, ao longo da parte 1, da parte 2, você vai fazer uma discussão sobre cidades, crise ambiental. E é muito complicado entender o teu raciocínio ali, porque eu não consigo chegar. E aí, eu queria que você me diferenciasse qual de fato é a crise. Em que momento a crise, qual é a base dessa crise das cidades, da crise urbana e ambiental? Onde é que elas têm uma confluência? O que é que diferencia elas e qual é o momento que elas têm o mesmo caminho? Tem uma interseção, né? Interseção de objetivos, de ações e que reflete, né, sobre a tua questão, que é a gestão de resíduos.
porque não aparece. Eu acho que é importante a gente pensar. Aí que eu já tinha falado da questão da escala temporal, que não está claro. Eu não sei, até a terceira parte, em que escala você está trabalhando. Se a sua discussão é do mundo para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, região metropolitana e Natal. Não dá para acompanhar assim, para pensar como é que se insere esse debate. Corrigir conceitos, apresentar melhor. Por exemplo, você fala que uma das questões da problemática ambiental é o crescimento populacional. Até você usa um dado, né, da Unesco, que a população em 2008 atingiu, né, mais de 50% urbana, né, e tal. Só que nesse momento que você fala isso, na sequência, parece que você está falando do Brasil, no contexto atual. Aí eu fiquei sem entender se você queria se referir a questões do crescimento populacional e o impacto que isso tem sobre a problemática ambiental. Aí, como na sequência me parece que você está discutindo o Brasil, a gente poderia pensar isso, que o Brasil, no debate ambiental, teve um momento que o crescimento populacional no contexto do Brasil foi importante. Mas o Brasil é um dos países que passou por um processo de transição demográfica inédito no mundo. Então a gente tem um outro problema, não é de hoje sobre e aí reflete sobre a diferenciação entre Natal e Parnamirim, por exemplo, que é a questão de concentração populacional, de densidade. Ora, é lógico que Natal vai despender mais recursos para a gestão de redes. Uma população de quase 1 milhão, comparada a 200 mil. Isso é uma questão de matemática lógica, de concentração. Na página 10, por exemplo, quando você vai discorrer sobre políticas públicas e o caráter multidimensional dela, aí você, só para dar um exemplo de questões que você não discute, aí você coloca assim, estou te citando, as questões ambientais, assim como o processo que envolve as políticas públicas, são multidimensionais, precisando nesse ponto também um recorte. Aí ponto. Aí, qual seria esse recorte? Né? No contexto do teu trabalho. Na introdução e ao longo do trabalho todo, fiquei me perguntando qual seria o teu problema de pesquisa, porque se eu tivesse entendido, eu teria entendido até o ponto final, mas não ficou claro. Na metodologia, você fala que adota características multidisciplinares das ciências sociais. Quais seriam essas características multidisciplinares? O que é um entendimento em profundidade? Você se propõe essa metodologia, né? E você repete isso várias vezes no texto. Isso é o quê? Isso é um procedimento metodológico, é uma técnica? O que é um procedimento, um entendimento em profundidade? No capítulo 3, quando você se propõe a discutir urbanização em crise, o texto não é linear. Eu entendi que você queria discutir urbanização e trazer para a questão metropolitana. Mas aí, quando você se refere à questão metropolitana, ela passa muito rápido. Aí você só faz a diferenciação da criação das metrópoles, os formatos, mas você não traz a relação de qual a interface disso com a questão ambiental. Né? E para a tua questão ambiental que você se refere, né? Resíduos. A discussão sobre desenvolvimento sustentável, eu acho que, eu acho que a gente não pode pensar o desenvolvimento sustentável como uma teoria, mas como uma concepção, né? Pode ser que Fábio pense diferente de mim. Até do ponto de vista empírico, é difícil a gente ter um espelho de um modelo aplicado de desenvolvimento sustentável, né? De gestão. Mas eu achei que foi uma discussão que não precisaria você fazer todo aquele histórico. Você poderia situar em 2, 3 parágrafos essa questão e trazer essa questão relacionada com o teu ponto, que era a contextualização histórica de políticas públicas ambientais e como o Brasil se insere nesse debate.
que faltou, sabe, pensar o Brasil. Você vê uma discussão enorme e não aparece a discussão do Brasil nesse contexto. Aí o capítulo 5, a metrópole no centro da crise urbana. Aí eu queria que você trabalhasse como e por quê. Por que ela está na crise, dentro dessa crise que você define aí? O que caracteriza essa crise urbana? Porque depois você diz que ela é ambiental. É aquele raciocínio que eu falei há pouco, né? Quando é que ela é urbana e se perpassa também a crise ambiental. Na parte 3, né, que foi a parte que eu gostei muito, quando você vai trabalhar mais o seu tema, e também é um tema que eu não conheço em profundidade, a minha leitura é mais geral, mas eu senti ainda uma falta de uma discussão sobre a gestão de resíduos sólidos no Brasil, no RN, sua interface e a sua evolução com a legislação ambiental, voltada para o resíduo, que é ser parte do Plano Nacional e ponto, né? Aquela antes e depois, né? E não define o que são resíduos sólidos, apesar que você faz a dimensão cultural, econômica, sabe? Mas eu acho que poderia partir. E já chegando para os finais, você aponta uma discussão, né? Do saber ambiental de Henrique Leffe. Eu vejo a discussão do Henrique Leffe, de toda a base teórica que você apresentou, talvez seria o autor que de fato se propõe a pensar um novo modelo teórico aplicado, né, para construir o seu saber ambiental através do conceito de racionalidade ambiental, e que isso passa a construir uma nova interface da relação homem e sociedade e natureza, e a forma de apropriação da natureza, né? Até nos seus livros ele coloca, né, alguns textos dele, né, que tem uma trilogia, né, que para você entender essa construção do saber ambiental, é necessário você entender a trilogia, né, que ele começou com o livro Saber Ambiental, depois a Epistemologia Ambiental, e aí ele chega mesmo na construção de uma proposta teórica que é no livro Racionalidade Ambiental, que não aparece aqui nos teus textos. E aí eu acho que seria importante recuperar, porque você fala o tempo todo nesse saber, mas o que seria esse saber ambiental? Mesmo nessa apropriação de Leffe, você não esclarece isso. Então até eu sugiro que você recupere essa discussão, que eu acho que é interessante. E aí, na parte 4, que eu acredito que é a parte sul do resultado, e nas suas considerações finais, eu volto para a mesma pergunta que o Régio fez agora há pouco. Se existe, né, ou não uma agenda de governança metropolitana, na região metropolitana, que eu acho que era o que você queria responder a partir dessa interface. E nas suas considerações finais você sintetiza tudo que você discutiu, mas você não aponta quais foram os elementos que você de fato chegou como conclusivos do seu trabalho. Bom, tem uma série de outras questões que estão aqui, eu vou te repassar para você ler. Eu acho assim que é um trabalho, ele está bom, precisaria fazer falta um ordenamento, um ponto de condução, sabe? Ele tem muita coisa, muitas informações que poderiam ser, algumas desnecessárias, outras que estão ausentes que seriam importantes. Mas no ponto de vista de um trabalho de dissertação, mestrado, ele atende os requisitos. É um trabalho de dissertação. Problemas tem, todo trabalho tem problema, né? A gente passa por esse processo e a gente sabe, mas é um trabalho que precisaria dar uma refinada. Eu sei que você tem condições, você tem qualidade para fazer isso e para reorientar, até para você pensar nos caminhos futuros que você aspira na sua vida pessoal, profissional e acadêmica.
Obrigado, foi um prazer compartilhar o seu trabalho. Eu vejo que tem um esforço, uma vontade, né? É até uma inveja boa, né? Que o Fábio pegou os seus primeiros orientandos dele, chegou primeiro. Mas assim, é muito bom você pegar alunos comprometidos, né? E a geração que o Fábio está colocando aí, né? Das novas aventuras são pessoas, são jovens, né? Cheios de vontade, cheios de determinações, aspirações, né? Pedro, Raquel. Mas tem também essa coisa da ansiedade, né? Mas que estão aí, passando um pouquinho de cera, estão prontos. Obrigada, tá? Obrigada aos dois e vocês por me escutarem.